Gente, é lamentável e vomitante. Ainda em pleno século XXI, a religião e os líderes religiosos querem controlar e entrar na vida pessoal das pessoas. E ainda mais desrespeitar e condenar aqueles que já nascem com transtorno, como por exemplo o autismo. Infelizmente, mais um líder religioso, ou seja, um pastor cometendo crime, estupidez e ignorância ao se referir a crianças que nascem com o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o famoso autismo, onde ele diz que autismo não existe, é um espírito maligno. Chegou minha irmã, diz assim, pastor, eu fiz uma após da pós, e eu sou uma especialista para trabalhar com crianças especiais, especialmente crianças autistas. E eu falei para ela, trabalhar com o quê? Falou, com crianças autistas. O que é isso? Você nunca ouviu falar, pastor, de criança autista? Eu falei, não. Meu avô morreu com 94 anos, ele nunca ouviu isso. Não, pastor, como assim? Eu fiz cursos. Os médicos agora fazem o laudo, são crianças laudadas. Eu falei, não sei o que é isso. Ela olhou para mim assim. Eu tenho 29 alunos na minha turma. 29 crianças. Eu falei assim, inclusive, pastor, eu quero ter uma sugestão. A igreja precisa ter uma classe para tratar com essas crianças especiais. E ouvindo ela, eu falei assim, posso dar uma sugestão? Pode. Você é professora? Sou. Os pais colocam essa criança, a escola coloca essa criança nas tuas mãos. Sim. Põe óleo. Elas vão entrando na salinha. Põe a mão na cabeça dela e diz assim, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Espírito maligno, sai dele agora em nome de Jesus. Assistindo a um vídeo desse, a pessoa não sabe nem definir o que esse pastor é de fato. Na verdade, é um monstro. É um sujeito que vive em cima de um púlpito, contando mentiras para pessoas leigas e retardadas, e através delas ganhando fortunas e construindo impérios. E o pior de tudo isso, a professora foi humilhada, porque ele ficou debochando das pós-graduações que ela fez, ou seja, ficou desmerecendo aquilo que ela passou anos estudando, batalhando, que é o conhecimento. E além de tudo, ele desrespeitou todas as pessoas que têm um autista na família. Agora um cara desse faz isso porque não tem punição. Esses líderes religiosos destroem a vida das pessoas com palavras que ferem, que muitas dessas palavras causam uma destruição na vida das pessoas de uma forma que muitas delas tiram até a própria vida. Exemplo disso, quantos homossexuais já tiraram a própria vida por causa desses monstros, desses líderes religiosos. A ignorância é tão grande e terrível que eles culpam as crianças por nascerem assim. Se existe um culpado por elas nascerem assim, esse culpado é o Deus que eles fingem acreditar, caso se existisse. Porque para eles, tudo que existe no mundo são criações de um Deus, permitido por um Deus de Israel, caso quem é cristão ou judeu. Então, nessa perspectiva, as crianças nascem com autismo, foi o próprio Deus que a fez assim. Pense no Deus maravilhoso, eu quero um Deus desse na minha vida. Um Deus que faz crianças nascer com transtorno, que vai sofrer, ser discriminada pela própria sociedade, onde já ouvi muitas pessoas dizerem que autismo é frescura, outras dizem que é loucura, outras dizem que é falta de uma surra. Além da criança sofrer, a família sofre mais ainda, principalmente a mãe.
É muito tempo pra ele, tadinho. Muito tempo. Essa sociedade não deixa. Eu conheço mães de autismo que elas precisam urgentemente de um acompanhamento psicológico, porque a pressão é grande, não é fácil para essas mães. Elas ficam sobrecarregadas, porque existem muitas crianças com autismo que são agressivas, e isso mexe muito com o psico da mãe da criança. À noite também não dormiu. Já virou de sábado para domingo e domingo para segunda. Chora. Eles têm uma energia fora do comum. Ó, e fica andando dentro de casa, direto. Aí não deixa acender as lâmpadas. Até vou mostrar para vocês aqui, ó, ele fecha a casa todinha, ó. Tá vendo? Ó, a porta tudo fechada. Ele fecha tudo, ó. Ó, luz tudo apagado. Não deixa acender nada, nada, tudo. É do jeito que ele quer. Se você interferir nesse inteirinho do que ele quer, eles ficam revoltados. Só essa aqui que fica um pouco aberta. Assim, mas também só meio período, não deixa o período integral. Você imagina num calorão como deu ontem e está dando hoje, né? Imagina, casa fechada. Pai, tá bravo? Né? E aí ele fica fazendo... colar é direto, né? Fala direto. Essa é a vida do autista. Os mais velhos, né? Os mais velhos. Os mais velhos sempre são assim. Imagina nós também quando fica velho. Olha só. Olha o disparo. Olha só. É assim, anda direto dentro de casa. Valeu? E... Aí vem um crápula desse para dizer absurdos daquilo que ele não conhece. Nem na própria mitologia que finge acreditar, ele não conhece. Porque se existe um Deus que criou tudo e tem controle sobre tudo, então esse Deus é um monstro. Porque não faz sentido um Deus criar crianças com problemas para elas sofrer enquanto vida tiver, e também sua família e principalmente a mãe. Eu conheço famílias que têm autista, que os pais dos autistas deixaram as mulheres porque não aguentava a pressão psicológica e o sofrimento. Aí fica as mães com a criança autista sozinha, lutando com ela. Isso é o mais que acontece, casos assim. É por isso que hoje sou ateu, porque nada na religião tem sentido, é desconexa com a realidade. Quando nós colocamos a religião dentro da realidade, causa um choque. Porque tudo aquilo que a Bíblia diz e relata cai sobre terra, porque nada se cumpre, onde vai causar um impacto de realidade com mitologia. Exemplo, milhares de crianças morrem de fome todos os dias. Aí cadê o Deus Todo-Poderoso, o Deus Misericordioso, o Deus que abriu o mar, o que curava cego, o Deus que multiplicava pães, o Deus que ressuscitava mortos, etc, etc, etc. Aí, quando trazemos esses fatos bíblicos para a realidade, nada disso funciona, nada disso se concretiza.
Por isso que religião e realidade nunca vão se encaixar, porque são realidades diferentes. Uma é real e a outra não existe. Se as pessoas parassem ao menos um minuto para raciocinar e refletir, como é que pode existir um Deus maravilhoso, bondoso e misericordioso que faz seres vivos e seres humanos com sérios problemas físicos e psicológicos irreversíveis? Não tem sentido, porque aquilo que é misericordioso não vai fazer algo que sofra, e ainda mais quando se trata de criança, que sofra e sinta dor pelo resto da vida. Então, existe um grande erro nessa concepção de um Deus misericordioso. Existe uma contradição, porque esse tipo de misericórdia, não quero desse Deus, pode ficar com a alma cebosa dessa todinho para você. Não me faz falta, até porque vivo de realidade e não de mitologias. Não dependo de mitologias para viver, e muito menos de deuses terroristas. Mas, quando a gente analisa os comportamentos desses líderes religiosos, eles são reflexo de uma crença fracassada, de um livro chamado de Bíblia, totalmente perverso, sanguinário, preconceituoso, machista, genocida, homofóbico, incesto, de uma cultura totalmente retrógrada, onde esses hipócritas desses líderes religiosos querem pôr essas culturas em uma sociedade que tinha a mulher como um ser insignificante em pleno século XXI. As pessoas têm que entender, esses livros religiosos de 3.000 anos a 2.000 anos atrás não servem mais para a nossa sociedade. É a mesma coisa querer pegar livros de medicina de 100 anos atrás e querer colocar em prática hoje em dia, onde a medicina evoluiu com novas técnicas, novas pesquisas, novos conteúdos e experimentos laboratoriais, dentre outros. Vamos ouvir um pouco do que a especialista vai dizer sobre o porquê das crianças que nascem com autismo. Acompanhe comigo o vídeo a seguir. Há dados, há estudos mostrando que também se aumentou o número de casos. Então, o que vem sendo estudado e pesquisado? Sobre idade paterna avançada. Na nossa geração, nós temos tido filhos cada vez mais tarde. E por que idade paterna? Porque nós sabemos que o autismo tem base genética, que muitas vezes é herdada dos pais e da família, mas que outras vezes também ocorre por mutação das células. Acontece um erro ali na reprodução das células e acontece uma mutação. E isso acontece muito com a formação dos espermatozoides, que são formados a cada 3 meses no corpo do homem. Diferente dos óvulos da mulher, que já nascem com ela, os espermatozoides são refeitos a cada 3 meses e isso dá mais chances para uma reprodução, para uma fabricação que venha com alguma alteração nas células. Por que na idade paterna avançada? Porque nós sabemos que na produção dos espermatozoides, quanto maior a idade, mais chances de micromutações nesses espermatozoides. E o acúmulo dessas micromutações podem levar a essas alterações e podem levar a genes alterados que vão para esse embrião. E que junto com a genética da mãe e que junto com os fatores ambientais pesquisados a mais que estão sendo, por exemplo, aumento de índice em áreas com maior poluição. Outros métodos que também estão sendo levantados e colocados aí como uma possibilidade de aumento é a infertilização in vitro e outros métodos de reprodução assistida. Isso porque nós temos ali uma genética que a princípio seria desfavorável de uma reprodução natural e que com essas facilitações acabam acontecendo mais. A tecnologia também favorece que crianças que poderiam não sobreviver no passado, como por exemplo prematuridade extrema, nós sabemos que esse é um fator de risco. Essas crianças, por causa da tecnologia, têm sobrevivido mais. Isso também pode ser um fator de aumento
do índice de autismo. Uma outra questão que vem sendo estudado é a exposição excessiva e precoce a telas. Não que isso cause autismo, mas nós sabemos e temos a certeza que essa exposição prejudica o neurodesenvolvimento, prejudica o desenvolvimento de crianças, que seria diferente se elas tivessem acesso a estímulos motores e sensoriais. Mas isso tudo que eu estou dizendo ainda não está claro, nós não temos uma certeza absoluta sobre tudo isso. Novos estudos sobre os fatores ambientais estão sendo processados, feitos e estudados intensivamente, porque essa é uma questão importante para a saúde pública. O que nós sabemos é que o número de casos está aumentando e que nós precisamos fazer alguma coisa. E o que nós precisamos fazer é terapias baseadas em ciência ABA e estratégias naturalistas. É isso que a ciência mostra como intervenção que vai trazer melhores resultados para essas pessoas que estão nascendo serem mais funcionais, autônomas e independentes e poderem ter mais chances de contribuir com a nossa sociedade. Então é isso. Enquanto existir pessoas para dar credibilidade e dinheiro a esses pilantras da fé, sempre eles vão estarem nos púlpitos e nos altares espalhando ódio e mentiras na sociedade. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.